Ou você faz o autoexame, ou farão a sua autópsia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Felipe dos Anjos e este é o canal Novo e Vivo Caminho. Sempre uma palavra de Deus para fortalecer a sua vida, revelar quem é Cristo e qual foi a sua obra. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu já peço a você, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e com os seus familiares. No vídeo de hoje, um tema polêmico, um tema forte, que talvez chamou a sua atenção e fez você clicar nesse vídeo. Ou você faz o autoexame, ou farão a sua autópsia. Eu vi durante essa semana um pastor trazendo exatamente este tema e me chamou a atenção e fez com que eu me inspirasse e trouxesse a você algo relativo a esse tema. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um examine a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Nesse capítulo 28, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a ceia do Senhor, sobre o que realmente ela significa e qual estava sendo a atitude de cada um dos irmãos durante aquele evento, durante aquela cerimônia. O apóstolo, ele traz a responsabilidade individual de cada um, de olhar para si mesmo, se estavam compreendendo o que estavam fazendo, se estavam entendendo o que Jesus fez, se estavam observando a postura de cada um durante o ato da ceia. Essa verdade que o apóstolo Paulo ensina especificamente sobre a ceia, ela serve para toda a nossa vida. Especificamente, eu quero falar hoje sobre o olhar espiritual. O olhar de autoexame, examinar-se a si mesmo, ele é fundamental para a nossa saúde espiritual, para que possamos crescer em relacionamento com Deus e com a sua igreja. Muitas vezes nós temos a tendência de focar no exterior, achando que o problema sempre está no outro. Mas isso não é novo. Isso nasceu no Éden, com o primeiro homem chamado Adão. Se lembre que quando Deus vem perguntar aonde ele estava, sobre o lugar que ele foi espiritualmente falando, Adão não responde o que Deus pergunta. Ele não responde aonde ele estava. Ele responde quem foi o culpado. E ele diz: a sua condição, estou nu. E quem te mostrou que está nu, Adão? Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão colocou a culpa para aquilo que estava exterior, para aquilo que estava fora, não olhando para a sua atitude, o seu posicionamento que o havia levado para distante de Deus. Ele coloca a culpa na mulher, porém, já querendo culpar a Deus, porque ele diz: a mulher que o Senhor me deste. Ele não tem coragem de dizer que a culpa era de Deus, então ele coloca um intermediário para dizer: foi a mulher que o Senhor me deu. Mas nas entrelinhas ele estava querendo culpar a Deus. Muitos de nós, irmão, continuamos com essa mesma tendência de tomarmos as nossas escolhas, tomarmos os nossos caminhos e no final a gente culpa ao outro, mas querendo culpar a Deus. Através desse vídeo, irmão, eu quero te alertar que nós somos 100% responsáveis pelas nossas decisões.
Nós não podemos transferir, nós não podemos, como Adão, jogar a culpa em outros, muito menos em Deus. Nós tomamos os nossos caminhos. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Um dia estaremos perante o Senhor e o Senhor não vai perguntar o que o seu pastor deixou de fazer, o que o seu marido deixou de fazer, o que a sua esposa deixou de fazer, o que o seu líder deixou de fazer, o que o seu patrão. Não. Nós daremos conta de nós mesmos a Deus. Por isso, o examinar-se a si mesmo, o fazer o autoexame é fundamental para ter uma vida espiritual saudável. É não transferir, é não dar a outro a culpa pelo caminho que estamos tomando. Há um convite através deste vídeo. E o convite é: desperta. E o convite é: no enterro, no velório, todo mundo é bonzinho, irmão. No velório, todos os velórios que nós temos a oportunidade de participar. É engraçado que todos os mortos ali, eles são bonzinhos, se tornam bonzinhos. Mas enquanto estão vivos, dificilmente há alguém que se compadece, há alguém que toma para si a dor daquela pessoa. Mas depois de morto, vem o remorso. Depois de morto, há alguém que diz: eu deveria ter feito mais, eu deveria estar mais presente, eu deveria ter dado mais atenção. Mas o fato é, irmão, as pessoas só se importam com a gente depois que partimos, depois que não temos mais o que fazer. Mas o convite de Deus é para que nós mesmos nos importemos com a gente, nos posicione, olhemos para onde estamos e tomamos uma posição de mudança. O culpado sou eu, o mais interessado em ter uma vida plena, o mais interessado em cumprir os sonhos, os projetos de Deus na minha vida sou eu mesmo. Se posicione hoje. Observe a sua vida. O que está roubando a comunhão com Deus? O que está roubando a sua alegria? Os ambientes que você está frequentando, que parecem serem bons, como a palavra diz, há caminhos que aos homens parecem bons, mas o final são final de morte. No momento você se sente alegre, no momento você se sente feliz, mas quando sai dali tem um vazio existencial, tem um vazio dentro de você, tem algo faltando, tem uma culpa. É o Espírito Santo de Deus te dizendo: faça o autoexame. Isso não serve para você. Você terá que mudar de caminhos, você terá que mudar de amizade, você terá que deixar lugares, abandonar pessoas, você terá que se examinar e deixar muita coisa e fazer outras. Que essa palavra produza em você coragem. Que esta palavra de autoexame, não, o problema não está no outro. A palavra de Jesus diz assim: você deve amar ao próximo. E nós paramos aí. Mas ele não para aí. O verso diz: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ame ao teu próximo. E a gente para aí, mas a gente não observa que há um terceiro amor, que é o ame o próximo como a você mesmo. Se você não se amar, se você não se examinar, deixar coisas, mudar de atitudes, mudar de posição, você não amará o outro. Tem gente focando em amar o outro, tem gente focando em se dedicar ao outro, sem amar a si mesmo, sem examinar a si mesmo. Mas esta palavra, esse vídeo diz: ei, não farão a sua autópsia, não colocarão você em um lugar frio espiritualmente, não colocarão você num lugar frio e abrirão dizendo: a causa foi isso, a frieza foi esse. E é interessante, irmão, que nesse contexto aqui de Paulo, ele fala muito isso sobre a ceia. Ele diz: ó, por não se examinar, por não detectar, não fazer o autoexame, há entre vós muitos fracos,
doentes e muitos que dormem. O dormem ali é um eufemismo, é uma forma mais branda de dizer morreram. Mas deixa eu te dizer, espiritualmente você não vai morrer. Esta palavra traz vida para você. Esta palavra traz ânimo. Observe, examine aonde está criando a frieza. Quem está criando a frieza? Se posicione no Senhor. Ah, não farão a sua autópsia. Você se levantará através do autoexame. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O Senhor te encoraja. Você é templo do Espírito Santo. Ele mora em você. Receba fé no teu coração. Receba coragem através dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, se examine. Faça o autoexame. Caminhe para o centro da vontade de Deus. Não é nada externo. Não é ninguém externo que é culpado. Somos nós mesmos que não fazemos o autoexame e não mudamos de postura. Que esta palavra produza em você coragem, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, para que Deus te encoraje, te dê força, te dê ânimo, te dê vigor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta palavra. Uma palavra forte, uma palavra, Pai, que nos chacoalha, mas é isso que dá vida, Pai. Obrigado por não desistir de nós, obrigado por não desejar nos ver em uma mesa de autópsia, em uma mesa que olharão com a gente com um olhar de desprezo, de descontentamento, de pena, talvez, por ter esperado mais de nós. Mas a nossa postura de dizer que apenas o problema externo é que era o problema, apenas o problema de fora é que não estava deixando eu viver a plenitude do Senhor. Através dessa mensagem, cai por terra hoje. Eu creio que este vídeo produzirá o efeito pela qual o Senhor mandou. Trará renovo, trará força, trará, Senhor, ânimo e vigor. Essas pessoas se levantarão, renovarão as suas forças, porque é isso que acontece com aqueles que esperam no Senhor. Nós nos posicionamos, amamos a nós mesmos primeiro. Antes de demonstrar um amor para o outro, dar a vida pelo outro, nós amamos a nós mesmos, como a tua palavra nos diz. Fazemos o autoexame, deixamos o que tem que deixar, abandonamos o que tem que abandonar, abrimos mão do que tem que ser, Pai. Nos posicionamos e olhamos para nós mesmos, Pai. Primeiro nos amamos, para que amemos uns aos outros. Nos ajude, nos dê graça, ânimo e vigor a este irmão. Que essa palavra produza o efeito pela qual o Senhor mandou, em nome de Jesus. Obrigado por ficar até aqui. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Se fez sentido para você, encaminhe para o seu amigo, para o seu familiar, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.